12 anos, chegavam os extratos de Itaúsa e Itaú lá, eu não entendia porra nenhuma do que significava aquele negócio. Eu comecei a gerir o meu dinheiro, o dinheiro do meu pai, dos amigos do meu pai, etc. Em 2008 veio a crise, a bolsa caiu 50%. Você precisa entender o que aquela empresa faz, o porquê você está comprando aquele ativo, né? O que mais sobe não são as coisas boas, são as coisas ruins. É o lixo tóxico. Se você não tratar de ser humilde intelectualmente, né, saber que você não sabe nada, que você não domina as coisas, procurar estudar muito. Quando é que você começou a investir? Quais foram os primeiros investimentos? Legal. Eu comecei... Na verdade é o seguinte, quando eu nasci, o meu tio já investia na bolsa. Eu tenho 38, né? Meu tio já investia na bolsa. E ele deu pra mim e pra minha irmã algumas ações. Era Itaúsa e Itaú naquela época. O meu pai não era um investidor de bolsa nem nada. Mas como meu tio deu, né, porque ele sempre investiu e tal, meu pai começou, né, a interessar sobre o assunto e meu pai começou a comprar para ele mesmo também e também começou a comprar pra gente. Então todos os dividendos que Itaúsa e Itaú pagavam, meu pai ia lá e comprava mais e também ia comprando pra gente. Então foi muito legal, porque assim, com 12 anos chegavam os extratos de Itaúsa e Itaú lá, eu não entendia porra nenhuma do que significava aquele negócio, né? Vinha lá a quantidade de ações, dividendo e tal, etc. E eu não entendia direito aquele negócio. Mas enfim, depois comecei a estudar ali, com 13, 14 anos, comecei a tentar entender. E era legal que chegava o convite para a reunião anual dos acionistas de Itaú e Itaúsa. Então eu com 15, 16 anos, eu ia nesses negócios, porque eu achava que era legal. Eu não entendia nada do que eles estavam falando, mas eu ia, né? Inclusive, foi engraçado que assim, com 16 anos eu encontrei meu tio numa dessas, que era um investidor, né? Ainda é investidor, uma das referências para mim do mercado financeiro, também um dos motivos por eu ter ido trabalhar no mercado financeiro. Então, enfim, ali com 16 anos comecei a entender e comecei a gostar desse assunto, né? Mas, enfim, eu ainda ganhava R$700 por mês jogando futebol e tal, não tinha muito dinheiro para investir. Quando eu começo a trabalhar no mercado financeiro em 2019, aí sim eu comecei a guardar bastante dinheiro, porque eu morava com meus pais, né, almoçava em casa, todo o meu salário de estágio eu ia guardando, ia comprando ações e tal. Então, eu já comecei no mercado de bolsa, né? Seja porque meu pai e meu tio me deram ações naquela época, seja porque eu comecei a construir a minha própria carteira. Inclusive, nessa época de Link, né, eu montei um clube. O pessoal não sei se ainda sabe, mas assim, existia uma forma de você criar. Como era muito caro, como você precisava ter muito dinheiro para investir na bolsa naquela época, o que era muito comum era, por exemplo, vocês dois juntam com o pai de vocês e montam um clube. Precisava de 3 pessoas, nenhum podia ter mais de 40% do clube. O clube basicamente igual a um fundo, só que era muito mais barato do ponto de vista regulatório, etc. Então, as corretoras montavam esses clubes familiares para as pessoas poderem investir eventualmente na bolsa. Eu montei um clube naquela época e comecei a gerir o meu dinheiro, o dinheiro do meu pai, dos amigos do meu pai, etc. E foi uma experiência bem legal. Então, foi assim que eu comecei a minha vida de investimentos, gerindo meu próprio dinheiro e o dinheiro das outras pessoas. E aí depois disso eu virei sócio de uma gestora de ações mesmo. Então tinha um gestor lá responsável. E aí eu tive que encerrar o clube e botei todo o dinheiro dentro desse fundo. Então foi um pouco assim que eu comecei. E enfim, até hoje eu fui mudando ao longo do tempo, né? Eu sempre fui um cara muito, muito, muito de bolsa. Mas ao longo do tempo também fui mudando um pouco das minhas estratégias. Hoje eu invisto em cripto também. Tô vendo ali que o Bitcoin tá subindo. Desde que eu comecei a falar, já subiu ali uns $300. Invisto em cripto, invisto também em renda fixa no Brasil, invisto lá fora, uma coisa que eu tenho tentado aumentar ao longo do tempo, né? Em 2016 eu fui morar fora e aí eu falei, puta, não dá pra ter todo o dinheiro no Brasil, né? Você vê as notícias e tal, assim, E quando que você começou? Qual foi a primeira porrada que você tomou do mercado? Foi logo em 2008, né? Porque em 2005 eu comecei, 2006 o mercado subiu, 2005 o mercado subiu, 2006 o mercado subiu, 2007 o mercado subiu pra cacete. Aí você começa a se achar um puta gênio, né? Aí em 2008 veio a crise, a bolsa caiu 50%. Então assim, tomei uma porrada na cara violenta, foi muito bom que aconteceu isso logo no terceiro ano, né? E você muito novo. Porque isso forjou muito quem eu virei depois, né? Que é tentar entender que você não é gênio, que se você às vezes está ganhando dinheiro só porque está tudo subindo de fato. Faz sentido. Eventualmente aquilo que você comprou que subiu muito era uma merda, só deixou de ser merda e virou uma coisa ainda ruim, mas subiu muito porque tudo subiu. Então você vai aprendendo um pouco com isso. Eu acho que essa é a maior lição do mercado financeiro, é que
se você não tratar de ser humilde intelectualmente, né, saber que você não sabe nada, que você não domina as coisas, procurar estudar muito, em algum momento você vai tomar uma porrada. E se você tomar uma porrada jovem, não alavancado, é ótimo. Você tem ali 10... Acho que esse não alavancado é importante. Você tem 10 mil, 20, 30 mil reais, se você perder 50% do seu patrimônio, você tem a vida inteira para acumular, né? O problema é quando você alavanca, que aí você perde tudo, aí você tem que começar do zero. E o problema é quando você alavanca ou perde tudo no meio da sua vida. Que aí você tem menos tempo para recuperar, né? E até mesmo, enfim. A gente teve algo parecido. A gente começou a investir em 2018, 2019. E aí, em 2019, a gente estava 100% em bolsa. 2020 veio a pandemia e nosso patrimônio também caiu pela metade. E é complicado também que, por exemplo, num bull market, quando tá tudo subindo, às vezes o cara compra algum negócio que tá caro, que não é bom, ele sobe mais, aí ele pensa, pô, sou muito bom aqui porque eu comprei um negócio e tá subindo ainda mais. Só que aí quando vem a correção, vem muito além do que quando ele comprou, né? Nem caro, tá? Pode ser muitíssimo barato, mas ruim, entendeu? Porque assim, num bull market, o que mais sobe não são as coisas boas. São as coisas ruins. É o lixo tóxico que tá valendo nada. O pessoal começa a procurar coisas que ainda não subiram e tal, assim. Então, geralmente, assim, tem micro caps, small caps que multiplicam por 3 ou 4. Continuam sendo negócios ruins, mas entrou nesse oba-oba de que tudo vai subir e tal. Esse negócio tá largado, não subiu, né? E é aquilo, uma empresa com valor de mercado muito pequeno, pra ela conseguir se multiplicar mais vezes, é muito mais fácil do que uma empresa gigantesca, não tem como. Mas pra cair também é mais fácil. Pra cair também é mais fácil igualmente. Exato. É muito comum. Cara, a gente lida com esse universo de pessoa física há muitos anos, né? Eu, meus sócios e tal, né? A gente fundou a Nord em 2018, mas eu, enfim, já lido com o mundo de pessoa física há muito tempo. Desde 2010, aí, acho que dá pra dizer, né? Quando eu fui trabalhar na Rico. E assim, tem uma coisa muito legal, quer dizer, muito legal não, muito perigosa, na verdade, melhor falando assim, que é, durante esses processos do bull market, tem muita gente que acabou de começar e fala assim, pô, mas a minha carteira subiu 50% e aquele gestor lá que tá há 20 anos no mercado, a carteira desse cara subiu 15%, 20%. Ou seja, para que eu vou pagar esse gestor, especialista e tal, se a minha própria carteira, eu que nem entendo muito, conseguiu subir 60%? Esse é o cara que vai quebrar. Ou vai se ferrar muito no futuro, né? Ele não entendeu que talvez ele tenha tido um pouco de competência, mas a maior parte veio de sorte e a maior parte veio também de um bull market. Às vezes, do momento. Veio do bull market. Essa eu acho que é a forma mais garantida de alguém se ferrar investindo em bolsa, né? Quando você acha que você é muito melhor do que a média, ou muito melhor do que os gestores que estão por aí fazendo isso há muito tempo. Que outros erros que você vê também que a galera comete além desse? Cara, assim, essa história do home broker, ele te deu uma... ele deu um acesso muito grande para as pessoas comprarem uma ação, né? E isso fez com que elas comprassem ação sem estudar. Eu faço muito essa analogia. Se eu chegar aqui hoje para vocês e falar assim, cara, eu tô querendo abrir um bar e eu tô procurando sócios pro bar. Quanto tempo vocês acham que vocês iam gastar para entender de fato se vale a pena investir nesse bar ou não, assim? Pô, bastante, né? Vocês iam tentar conversar comigo umas 3 vezes, ir lá ver a localização, pedir um business plan e tal, né? Agora, as pessoas, às vezes, para investir numa empresa na bolsa, eles abrem um home broker, ouviram uma história, isso aqui, vai lá e compra. Assim, às vezes é uma decisão de 5 minutos, 10 minutos. Acho que essa continua sendo o principal erro da maioria das pessoas, né? O home broker permitiu que as pessoas não estudassem o quanto elas deveriam para tomar uma decisão de investimento que, cara, é uma decisão de investimento, né? Você precisa entender o que aquela empresa faz, o porquê que você está comprando aquele ativo, né? Então, essa história da internet, de você ter muita informação abundante, de gente boa, de gente ruim, essa ânsia das pessoas de comprar a dica do momento, etc e tal, também possibilitou que a pessoa física, na média, vai perder mais dinheiro do que um investidor profissional. E às vezes vai perder muito dinheiro, tá? Então acho que é assim, o home broker deu o acesso, mas ele também deu uma responsabilidade. E acho que isso não veio junto, né? Muita gente usando o home broker como um cassino, né? Então acho que é mais ou menos por aí.